O corte de juros ao redor do mundo foi o maior dos últimos 15 anos em dezembro. O Brasil foi na contramão. Reportagem do Álvaro Nocera. 5 dos 10 principais bancos centrais do mundo encerraram 2024 reduzindo os juros. A Suíça e o Canadá baixaram as taxas em 0,5 ponto percentual cada. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, e a Autoridade Monetária da Suécia cortaram 0,25. Reino Unido, Austrália, Noruega e Japão optaram pela manutenção da taxa de juros atual. Já a Nova Zelândia não realizou nenhuma reunião no mês de dezembro do ano passado. Para o economista André Perfeito, houve um esforço grande por parte destes países no combate à inflação após a pandemia, o que proporcionou uma queda dos juros neste momento. A gente observou ao longo dos últimos meses, uma melhora do cenário inflacionário em algumas economias dos países centrais. Estamos falando de Europa, Estados Unidos. Isso se deve a um processo depois de meses de juros muito elevados. A gente viu um esforço bastante forte das autoridades monetárias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de controlar a inflação. Então, uma vez que a gente tem uma situação talvez menos preocupante com a dinâmica inflacionária, houve espaço para corte de juros. Isso aconteceu de forma disseminada. Países, tanto industriais quanto alguns países emergentes, viram espaço para cortar a taxa de juros depois de um esforço bem relevante de controlar a inflação no começo do ano passado. Dentre os países emergentes, Turquia, Colômbia, México, Filipinas e Chile reduziram juros no final do ano passado. Ao todo, os países em desenvolvimento baixaram as taxas em 21,6 pontos percentuais em 2024. No período, o Brasil foi no sentido contrário. O Banco Central elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual no mês de dezembro, chegando a 12,25% ao ano, com a sinalização de 2 novas altas consecutivas nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. A professora de Economia da FGV e integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Carla Bene, afirma que o Brasil entrou na contramão do mundo no ano passado, quando passou a elevar a Selic, mesmo com uma inflação controlada. Então, alguns dados aqui importantes. Em 2023, nós tivemos uma taxa real de juros de 6,94%, ou seja, a Selic descontada do IPCA. No ano passado, nós tivemos um patamar de 7% e nós continuamos nesse patamar de 7%. Então, o Brasil tem, pegando sob qualquer ótica, ou da taxa de curto prazo da Selic ou títulos de 10 anos, o Brasil continua liderando a taxa real de juros maior do mundo e não há justificativa alguma, nem inflacionária, nem de crescimento de PIB e nem fiscal para que isso se mantenha. O Banco Central atribui a alta dos juros em 2024 às pressões persistentes sobre os preços e ao receio quanto ao descontrole das contas públicas.